jogo mais meio. São duas entradas no mesmo jogo, porque uma cobre a outra. Então eu tenho um green duplo, um green muito bom, com 2 odds acima de 2. E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O último vídeo que a gente fez foi analisando os resultados dos jogos do dia 9 de outubro, né? Quinta-feira, que a gente teve apenas um jogo, é data FIFA. Na sexta-feira, pessoal, não tivemos jogos aprovados, nenhum jogo na sexta-feira. Falei aqui pra galera, ó, não temos jogos, sexta é data FIFA. Na verdade, teve até uma aprovaçãozinha, mas eu não mandei porque o risco era muito alto, então não contei, tirei isso de contexto aqui. Então, nesse vídeo, a gente vai analisar os resultados dos jogos do dia 11 de outubro, sábado, e do dia 12 de outubro, domingo. Você vai ver aqui em um mesmo vídeo analisando o final de semana por um todo, né? Aproveitar que é data FIFA, são poucos jogos, a gente vai passar por todos esses jogos aí do final de semana, que são poucos, como eu falei, né? Então, vamos lá. Caso você esteja chegando aqui agora e não sabe como é que funciona o nosso Telegram, os jogos são enviados sempre com um dia de antecedência, né? Vocês podem ver aqui, ó, jogos do dia 11 de outubro foram enviados no dia 10 de outubro, beleza? E assim por diante. O pessoal aqui recebe os jogos assim, né? Todos arrumadinhos, bonitinhos e analisados. E aqui eu tenho o meu controle de jogos, ó, onde a gente vai ver aqui o que foi que deu green, o que foi que deu red. Vocês podem ver, né, que estamos aqui ainda em data FIFA. Hoje é o último dia da data FIFA. Tem alguns jogos de seleção acontecendo aqui. Amanhã já volta ao normal, amanhã já tem Brasileirão e tudo mais. Ó. Portugal tá ganhando aqui, ó, 2-1. Temos aqui 2 gols do Cristiano Ronaldo. Então, beleza, vamos lá. Vamos aqui para os jogos de sábado. Sábado tivemos, ó, alguns jogos aprovados em acima de 1,5. Então vamos lá dar uma olhada. Primeiro tem um jogo que não foi enviado, né? Como vocês já sabem aí, ou se você não sabe, tem alguns jogos que eu aprovo e não envio por alguns critérios, eu acabo deixando de lado, mas aí a gente vê o que aconteceu. Nesse caso aqui, seria a red, então a gente já evitou de enviar um red aqui pra galera. E aí vamos lá pro próximo jogo. Bateu acima de 1,5, 2 gols na partida. Próximo jogo, 3-1, bateu também de boa acima de 1,5. Eu marquei errado aqui, né? Botei cinza, aqui é verde. Próximo jogo, temos um jogo também não enviado na Noruega. Aqui teria batido, né? Não enviou um jogo que seria green. Continuando, vamos agora para a Inglaterra aqui. Inglaterra Liga 1. Não bateu, aqui foi 1-0 só, então temos aqui nosso primeiro red em acima de 1,5. Próximo jogo, temos também um jogo não enviado, dessa vez da Inglaterra Liga 2. Esse jogo não foi enviado e teria sido green, ou seja, a gente enviou um jogo da Inglaterra que não bateu e não enviou um que bateu. Acontece, normal, beleza. Seguindo em diante, temos mais um jogo aqui da Noruega. Aqui bateu de boa, 2-1, sem muito problema. Em diante aqui temos mais um jogo da Noruega. São bastante jogos da Noruega, né? Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu com esse jogo aqui. 0-0, isso aqui é difícil na Noruega, viu? 0-0 na Noruega é muito difícil, mas temos nosso segundo red enviado em acima do 1,5. E agora o último jogo em acima do 1,5, que foi o jogo lá dos Estados Unidos MLS, bateu de boa, 2-1, tranquilidade aqui. Seguindo em diante, a gente tem os jogos em time certo ou empate. Vamos lá dar uma olhada do que aconteceu aqui nesse jogo da Escócia, aprovado casa ou empate. 0-0, o jogo foi bem morno, né? Não aconteceram gols, mas bateu na margem do empate. Isso não é bom, mas também não é ruim. Seguindo em diante, temos aqui fora o empate, Coleraine o empate. Aqui bateu de boa, 3-1, Coleraine ganhou, 3-1. Eu acompanhei esses dois jogos aqui da Irlanda do Norte, eu dei uma olhada no que estava acontecendo, porque inclusive ó, eu vi que esse jogo aqui, o Glentoran estava ganhando e aconteceu algo bizarro. Ó. Se liga só o que aconteceu aqui nesse jogo. Ó. Glentoran estava ganhando, presta atenção aqui, ó, ganhou o primeiro tempo, né, de 1-0, aí foi lá, tomou um gol 61, um expulso 67 e depois tomou a virada e tomou mais um. É osso, é complicado quando o time tá ganhando assim, cede o jogo pro outro, né? E as odds aqui eram boas pro Glentoran. Não eram odds excelentes, mas eram boas. Mas enfim, né? Paciência, aqui temos um red aqui no jogo do Glentoran. Seguindo em diante, temos aqui, ó, Tolima e Envigado. Esse jogo, eu fiz entrada nesse jogo, tava aqui para alavancagem. Vocês vão ver como alavancagem, como botar aqui, ó, para alavancagem resolve alguns problemas. Se liga só o que aconteceu nesse jogo, ó. Tava aprovado o Tolima ou empate e o Tolima perdeu. Então a gente tem aqui um segundo red em time certo ou empate, né? Tolima perdeu o jogo, mas presta atenção aqui, ó. Primeiro gol foi aos 13 minutos do Envigado. Aí o Tolima fez, aos 27 minutos ele fez o gol do empate. Eu fiz a entrada em Tolima mais 1,5 e jogo mais 2,5. Porque exatamente como eu ensino a galera a fazer.
acontecer? Uma entrada cobre a outra, é meia stake em cada entrada, e se o gol sair para o time que você não quer que saia, você ainda ganha cobrindo a outra. Se o gol sair para o Tolima, você ganha nas duas entradas. Pegou a visão? E nesse caso o que aconteceu? Não saiu o gol do Tolima, mas saiu o gol do Envigado. Saiu aqui no final do jogo, saiu aos 87, o segundo gol do Envigado, trazendo um head para a entrada, mas fazendo alavancar exponencial, você ainda sai positivo. Por quê? Você recupera a perda e ainda sai com um lucro bem pequeno, mas pelo menos ele ainda é um lucro. É melhor lucro do que não ter lucro, né? Convenhamos. Próximo jogo aqui, Cerro e Defensor SP. Aqui temos fora o empate e fora perdeu também. Então temos aqui um dia péssimo em time certo ou empate, né? Tivemos apenas 2 greens e tivemos 3 reds. E tivemos também um jogo não enviado aqui porque era confronto direto e odd baixa. Não valia a pena enviar esse jogo. Era aprovado casa ou empate. Vamos ver o que aconteceu aqui. Casa ganhou absurdamente de 6-2, mas como as odds eram muito baixas aqui para casa, vou mostrar aqui só para você ver. Aqui eram, 1.45 e tal, e como ele era um jogo de confronto direto, podia acontecer coisas muito bizarras, que na verdade esse resultado de 6-2 é um resultado muito fora assim do normal, e aí, né, beleza, não enviei o jogo, seria um jogo green, mas aqui a gente tem 3 reds seguidos e 2 greens nesse sábado aqui de data FIFA, né? Seguindo em diante, a gente tem escanteios. Mais detalhe, né? Eu sempre aviso pessoal, data FIFA, risco é maior, cuidado, separa ali fazer entrada com alavancagem, porque realmente tem riscos maiores. Tem também ligas que estão começando a aprovar agora, então é bom tomar mais cuidado também, etc. Tá tudo isso avisado, né? Só pra mostrar para vocês, eu sempre deixo os avisos aqui. Temos algumas aprovações para esse sábado, porém, risco é maior por conta da data FIFA, sacou? Enfim, continuando aqui, a gente vem escanteios, vamos lá para o primeiro jogo aqui, Burton e Bolton. Temos aqui um head em escanteios, aqui saíram 7 escanteios na partida, vocês podem ver que não é um sábado bom, né? Não é um sábado definitivamente bom, temos muitos jogos ruins acontecendo aqui. Próximo jogo, bizarro também em escanteios, muito ruim. Aqui temos 2 heads já de cara em escanteios e vamos dar uma olhada no que foi acontecendo nesses outros 2 jogos aqui em escanteios. Aqui bateu de boa, tranquilamente, acima das margens de segurança e da média geral. E o outro jogo, um jogo da Inglaterra Liga 2 aqui, vamos dar uma olhada. Aqui também bateu de boa acima das médias gerais, então a gente tem aqui uns 50%, né, em escanteios, né? 2 greens, 2 reds. Não é bom, nosso percentual médio de escanteios é muito maior do que isso, então temos aí mais uma comprovação que foi um sábado horrível. Para fechar, temos mais 2 jogos em abaixo 3,5. Vamos dar uma olhada aqui. A Argentina, primeira divisão, torneio betano. 2-1, bateu abaixo 3,5, beleza. E o outro jogo, Belgrano e Estudiantes aqui, 1-1, bateu também de boa. Teríamos aqui mais 2 jogos que não foram enviados. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu nesse jogo. Esse jogo foi adiado, então, né, não tem como ver o que aconteceu. E o próximo seria 2-1 também. Aqui também teria batido sem... Aqui também, então, teria batido, né? Então a gente tem aqui um jogo que foi não enviado. Temos aqui mais um jogo que não foi enviado do Brasileirão Série B, aqui seria quanto? 1-1, teria batido aqui também no abaixo 3,5, no abaixo 2,5 nenhum, e em 100 gols 10 minutos também temos 3 jogos da Argentina. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, né, só pra gente ter uma noção de como seria. Esse jogo aqui foi o que foi aprovado em menos 3,5 e bateu, né, aqui a gente tem um gol aos 2 minutos, bizarro acontecer isso na Argentina, mas beleza, aqui teríamos um head, e aqui teríamos mais 2 jogos, vamos dar uma olhada rápida, 26 minutos, green de boa no abaixo de 10, 15 minutos, e o próximo jogo aqui não saiu gol no primeiro tempo, então também obviamente bateu 100 gols 10, 15 minutos. Então no geral a gente tem quantos jogos que bateram aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 greens para 17 jogos aprovados. Vamos ver aqui em percentual o quanto é que isso dá, né? 10 dividido por 17, temos aqui 58,8, 59%. Muito ruim! 59% para a gente aqui é muito abaixo. Nosso limite mínimo é 75%, né? A média é 75%. É muito difícil chegar aqui num dia abaixo de 60%. Muito ruim mesmo. Esse aqui é um dos piores sábados que a gente teve nos últimos meses ou até no último ano. Horrível. Data FIFA atrapalha muita coisa, beleza?
é impressionante. Não tem uma explicação matemática, nunca consegui encontrar uma explicação matemática para isso, mas data FIFA implica em jogos de todos os lugares do mundo, seja primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, não sei o porquê disso acontece, mas realmente o parâmetro dos jogos muda muito. A gente pode até tentar uma explicação dizendo bem assim, nos torneios principais pode acontecer dos jogadores terem sido convocados para seleções, blá 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 blá, mas e nos torneios de segunda divisão, nos torneios de terceira divisão, nos torneios que não tiveram jogadores convocados? Pegou a visão? E mesmo assim, acontecem mudanças drásticas nas aprovações. Por isso que sempre quando aprova em data FIFA algum jogo, eu falo, pessoal, o risco é muito maior. Então, aproveite para fazer a alavancagem. Você pode ver aí que em um sábado, com um percentual baixo de assertividade, eu ainda consegui me manter positivo. Um positivo muito baixo, mas ainda assim positivo. E aí, né, vamos dar uma olhada aqui no domingo, o que aconteceu. No domingo tivemos menos aprovações, mas vamos lá. Começando aqui com Eslovênia, segunda divisão. Tínhamos um jogo de alto risco não enviado em time certo ou empate. Vamos dar uma olhada aqui. O jogo foi 1-1, teria batido na margem do empate. E aí vamos para um jogo aqui interessante. Esse jogo eu fiz entrada e peguei aqui, ó, Belcini mais meio, que foi o quê? Aquela aprovação que eu expliquei para vocês anteriormente, que é alavancagem exponencial enquanto o jogo está rolando. Peguei aqui Belcini mais meio e também jogo mais meio. Foi exatamente o que eu expliquei para vocês nesse outro jogo de sábado aqui. Lembra que eu falei para vocês que eu entrei em Tolima mais meio ou jogo mais 2,5 porque estava 1-1? Nesse caso aqui, quando eu fiz a entrada, estava 0-0. Então eu entrei em Belcini mais meio ou jogo mais meio. São duas entradas no mesmo jogo, porque uma cobre a outra. Se o gol tivesse saído para o outro time, desse head na entrada, eu ainda cobriria a entrada, entendeu? Só que nesse caso, como saiu o gol para o time que estava aprovado, então eu tenho um green duplo, um green muito bom, com 2 odds acima de 2. Isso é excelente, muito, muito bom. Foi a única entrada que eu fiz no dia. Para mim já valeu, já peguei meu lucro e pronto, saí do mercado porque risco é alto. Falei, pessoal, o quê? Data FIFA, acabei de falar para vocês também, né? Data FIFA, o risco é maior. Se exponha o mínimo que você puder, o mínimo do mínimo, quando é data FIFA. E aí, continuando aqui, próximo jogo, Nacional empate. O jogo foi 0-0, né? Não teve nada demais nesse jogo. Aqui foi na margem do empate, o green. Próximo jogo aqui temos Alianza e Júnior, vamos ver aqui, o jogo ganhou de 1-0, ou seja, ganhou sem a margem de segurança. Por enquanto, o domingo tá bom, né? 1, 2, 3 jogos, 3 greens. Próximo jogo aqui, temos um jogo aprovado por River Plate ou empate, categorizado como um pouco mais difícil e não enviado. Vamos ver o que aconteceu. River Plate teria perdido de 1-0, então a gente tem aqui um head evitado, né? Vocês podem ver que o River Plate não tá aqui ao lado, né? Ou seja, foi um jogo que realmente não foi enviado. E aí, próximo jogo, temos aprovado aqui, ó, Los Angeles ou empate. Vamos dar uma olhada aqui. Los Angeles perdeu de 1-0. Deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui. Pronto, ó. Aqui aconteceria exatamente o que eu expliquei para vocês aqui no jogo do Belcini. Você entraria em Los Angeles mais meio ou jogo mais meio. Nesse caso, você teria ficado praticamente no 0-0, mas não teria tomado um head, por exemplo. Por quê? Porque quem fez o gol foi o Austin, beleza? Isso eu só considero fazer em ligas que são over ou ligas que são neutra. E se for neutra, que tenham times que têm capacidade over. E aí você tem que fazer uma validação ao vivo com os números que estão acontecendo no momento do jogo, entendeu? Para você não chegar, por exemplo, e tentar fazer uma alavancagem num jogo como esse aqui, que deu quanto? 0-0, entendeu? Ou seja, você tem que olhar os números do jogo, o que está acontecendo ao vivo para você entender que realmente aquele jogo pode ter gol. E isso você aprende dentro do G-Win, né? Treinamento aqui de time certo ou empate. Então, aqui temos um head, né? Opa, eu tô marcando errado aqui. Aqui temos um head. E o último jogo que tem é o Nacional Asunción e o Luqueño. Vamos lá. Aqui temos 1-1, beleza, aqui foi na margem do empate. Seguindo em diante, temos o quê? Seguindo em diante, temos 2 jogos em abaixo de 3,5. Não tivemos jogos nenhum e escanteios. Temos lá mais 2 jogos em abaixo de 3,5 do Brasileirão, não, da Argentina, Série A. 2-0. Bateu aqui de boa, tranquilamente, né? Próximo jogo, Independente Lanús, bateu quanto aqui? Vamos ver quantos gols? 2-0. Também, um placar também 2-0, bateu tranquilamente. Temos aqui 2 greens. Para finalizar, temos 2 jogos em gols 10, 15 minutos. Vou pular isso aqui, daqui a pouco eu volto. Pular isso aqui também, daqui a pouco eu volto. Então vamos lá para o primeiro jogo em gols abaixo de 10, 15 minutos. Aqui teve 0-0. Então, né, obviamente,
bateu, né? Não preciso nem explicar o porquê. Próximo jogo, Instituto e Atlético Tucumã. Aqui temos 2-0, vamos ver também o que aconteceu. O gol saiu aos 26 minutos, então aqui também temos green, ou seja, aqui foi 100% também. Tivemos mais alguns jogos que não foram enviados, se eu passar logo por esse aqui, Novo Horizontino e Operário. Vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu no Novo Horizontino e Operário. 0-0 no primeiro tempo, então bateu de boa, tranquilamente. E Universidade de Concepción e Curicó Unido, lá do Chile. O jogo também foi 2-0. Quanto o jogo 2-0, hein? Primeiro tempo também 0-0, ou seja, aqui também seriam 2 greens não enviados. Passando aqui para cima, vamos dar uma olhada no abaixo 2,5 que não foi enviado. Nesse caso aqui no abaixo 2,5, bateria no limite, né? Foi o jogo que estava aprovado no abaixo de 3,5, ele também foi aprovado no abaixo de 2,5, mas por alguns critérios de exclusão de risco, justamente também por causa da data FIFA, eu não enviei esse jogo, mas ele teria batido, né? Teria batido um green muito bom. Por curiosidade, vamos ver aqui quanto eram as odds no abaixo 2,5 para esse jogo aqui, porque abaixo 2,5 o risco sobe mais, obviamente eles vão pagar muito melhor, né? Então aqui a gente tem, ó, quanto, cadê? Aqui, 1.35, 1.40, odds muito boas para abaixo 2,5, mas infelizmente esse jogo não foi enviado, beleza, não tem problema. Seguindo em diante, temos outros 2 jogos que não foram enviados também, nesse caso em abaixo 3,5 para 2 ligas neutras, 1-0, bateria de boa, sem problema nenhum. E aquele mesmo jogo de lá, né? Novo Horizontino e Operário. Aqui foi 3-0, não foi? O jogo que a gente viu foi 3-0. Então aqui bateria no limite. Então teríamos aqui um green também em abaixo de 3,5. Ou seja, tivemos aí vários greens não enviados, né? Nesse domingo. E o que tivemos aqui de modo geral? Então tivemos apenas um red no domingo. De 9 jogos, tivemos apenas um red. Mesmo com risco data FIFA. Olha lá, vamos dar uma olhada novamente. O único jogo que deu red foi Austin e Los Angeles. O resto tudo bateu, né? Não foram aprovações ok, aprovações excelentes, justamente por conta do mercado mais baixo, mas, como você viu fazendo entrada, aprovações que dão para pegar muitas boas oportunidades. E nisso a gente tem quanto aqui, né? Vamos dar uma olhada. 8 dividido por 9, temos aí 88,8, 89% de assertividade geral no domingo, né? A gente sai aí de uma assertividade no sábado de 59%, né? Para uma aprovação de 89%, né? Subimos drasticamente. Claro, também o volume de jogos foi menor, foram 9 jogos apenas, aqui foram 17. Então, quanto mais jogos e também com risco maior, né? A assertividade ela tende a cair um pouco mais. Nesse caso aqui tivemos menos jogos, porém a assertividade ficou boa, beleza? Dá para aproveitar muitas oportunidades, como eu mostrei para vocês. Então, esses aí são os resultados do nosso Telegram aqui, Jacob Friends, dos jogos de sábado e domingo em plena data FIFA, né? Agora, no decorrer da semana, isso vai melhorando, vai melhorando. Na segunda-feira tivemos também pouquíssimos jogos, no vídeo de amanhã eu mostro para vocês. Hoje, terça-feira, também tivemos poucos jogos, eu já junto também em um vídeo só e mostro para vocês amanhã. Deixa só os jogos acontecerem, eu gravo para vocês. E aí, a partir de amanhã, a gente acaba a data FIFA, as coisas se normalizam, a gente vê aí como é que vai ficar essa assertividade no decorrer dos dias, não é isso? Então, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquela curtida aí, segue a gente também lá no Instagram, @JacobTipster. Tamo junto e até a próxima.